Olá, pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vina. Estamos em mais um programa Entortando Entrevistas. Hoje nós vamos conversar com a professora Mariana Galdino. A Mariana é professora de língua portuguesa do Instituto Federal de Alagoas, Campos Piranhas, e vai nos apresentar o seu projeto Relatando em Casa. Ok? Eu só peço um pouquinho da sua paciência para curtir essa vinheta, meu irmão. Não sei, só sei que. Então, assim, pessoas, vamos puxar aqui a Mariana para entrar nesse papo aqui e entortar junto com a gente. Olá, professorina. Olá, Mariana, como é que estamos? Durante esse período tenho me cuidado bem, tenho aproveitado bem o meu tempo com estudos, ampliando os meus conhecimentos, fazendo cursos de capacitação. Então, tem sido um momento, apesar dos pesares, bastante produtivo. O que motivou você a fazer esse projeto, né? Conte pra gente. Então, devido a essa necessidade de aprendizagem, de conhecer aspectos estruturais desse tipo de texto, aspectos linguísticos. Então, alguns alunos me procuraram manifestando interesse por algum tipo de ação, algum tipo de atividade em que nós trabalhássemos esse tipo de escrita de texto dissertativo argumentativo. E de que maneira tem sido feita a execução desse projeto nesse contexto de isolamento que a gente está vivendo? Então, a ferramenta escolhida para a realização dessa pesquisa foi a plataforma Facebook, por ser uma plataforma mais pedagógica, visualmente mais organizada, por ter diversas opções, como sala de vídeo e compartilhamento de arquivos, e a organização em si das publicações que ficam sempre salvas, sempre fáceis de voltar e procurar publicações anteriores, diferente de outras plataformas como o WhatsApp, que nós sabemos que o fluxo de informações é bem mais rápido e muitas informações importantes acabam se perdendo e sendo difíceis de serem encontradas, algumas outras se perdem. Então, por esse motivo, eu escolhi a plataforma Facebook. E essa plataforma ela é utilizada para que haja interação, né, o depósito de conteúdos, de materiais, de texto, sonoros, audiovisuais. E a partir do lançamento desses materiais, eu sempre coloco lá alguma questão norteadora para que os alunos passem a refletir sobre os materiais, sobre as temáticas que eu proponho lá para a discussão. Para além desses materiais que são depositados na plataforma, eu também utilizo o formulário do Google. É uma ferramenta também que me auxilia na recepção das atividades dos alunos, como as produções textuais que eles me enviam. E a partir desse envio, dessas respostas, dessas produções dos meus alunos, eu, através do e-mail deles cadastrado, dou um feedback individualmente e isso também favorece a divulgação mesmo do pensamento, das ideias deles, eles não se sentem tão acanhados. Quais são os desafios, as dificuldades, os obstáculos que você tem sentido no seu projeto? E depois de apontar isso, quais são as estratégias que você pode enxergar para superar esses obstáculos? Os principais desafios que todos nós, educadores, alunos, estamos enfrentando nesse período de isolamento está relacionado mesmo a essa questão de distanciamento físico, a ausência de conectividade também tem atrapalhado bastante. Alguns alunos acabam ficando fora desse processo de aprendizagem por conta da ausência de conectividade. Além do mais, outro fator que eu tenho observado que também tem atrapalhado um pouco na execução, não somente do meu projeto, mas ouvindo outros colegas também, é o fato da desmotivação também que os alunos têm carregado com eles nesse período para os estudos. E aí eu tenho começado a refletir sobre isso.
de onde vem essa desmotivação, por que eles se sentem tão desmotivados a estudar, a manter a aprendizagem viva, né? Então, eu tenho pensado nas seguintes questões, que, por exemplo, antes, na fase anterior ao isolamento social, as redes sociais elas eram utilizadas mais para atividades de lazer, de diversão dos alunos. Então, eles passavam a maior parte do tempo da vida deles dedicados à produção de conteúdos, inclusive na web, nas redes sociais. Mas, em contrapartida, no momento atual que estamos, a escola tem se utilizado de maneira total dessas ferramentas, não mais como auxílio, mas de forma mesmo total, para tentar manter essa ligação, esse elo com os alunos, não perder o contato. E os alunos estão se sentindo desmotivados porque aquele ambiente que antes era de diversão, hoje passa a ser um ambiente de cobrança da escola. Então, a escola passa a utilizá-lo, mesmo tendo consciência de que os institutos federais e, né, tendo como foco aqui o IFAO, ele teve a suspensão de suas aulas desde o dia 18, e mesmo sabendo que essas atividades não são obrigatórias, não são avaliativas, mas os alunos sentem um pouco dessa cobrança e também pode ser pelo fato de que muitas outras questões estão preocupando os alunos nesse tempo. Então, são muitas questões que preocupam eles e que talvez o ensino, o segmento do calendário acadêmico ou de questões escolares, talvez não atendam tão fortemente às necessidades que os nossos alunos apresentam. Então, precisamos também encarar que, nesse momento, é o que nós temos ao nosso dispor. Então, precisamos, de certo modo, aproveitá-las bem, promover aí ações de engajamento para trazer esses alunos para uma participação mais ativa, mais efetiva nesses projetos. Então, estamos mesmo diante de um grande desafio nesse momento atual. A educação, os docentes precisam, de fato, se reinventar. É muito difícil sair de um modelo de educação e entrar em outro modelo. Não que estamos fazendo EAD, mas que nós estamos aí permeados por esse universo. Então, precisamos também encontrar aí soluções para tentar trazer esses alunos de forma mais engajadas. Entendi. Ô Mariana, uma provocação. Como é que nós poderíamos unir, então, a questão do entretenimento, que é um hábito que terminou sendo construído com os alunados em relação a esse uso das novas tecnologias, com essa proposta mais didática, pedagógica, voltada a uma questão mais aprofundada de conhecimento formal? Como unir isso? É uma questão que eu ainda estou em construção nesse sentido, então são algumas reflexões que eu venho tendo. Não tenho nada formulado, nada arquitetado em relação a estratégias de como agir nessas questões, mas eu vou propor trabalho com alguns gêneros, vou trazer algumas propostas para os meus alunos e a partir do que eles, da resposta, do feedback que eu tenha deles, eu vou construindo essas estratégias. Que estratégias estão funcionando melhor com eles? Que estratégias não me trouxeram resultados tão efetivos? Então, eu estou nessa fase ainda de realmente de construção, de tentar estabelecer experiências com os meus alunos, com algumas práticas, e ao final dessas experiências, eu procuro realmente, eu pretendo que nós tenhamos chegado aí a algumas estratégias que de fato sejam positivas, que auxilie de fato, que chame a atenção, que agregue esse lado mais dinâmico, mais divertido, que eles gostam, e que também traga, agregado a isso,
o conhecimento, a aprendizagem escolar, que eles levam para a vida, que não fique atrelado a um conhecimento meramente escolar, mas que esse conhecimento ele extrapole, ele vá para a vida desses sujeitos, que ele dialogue com a vida, que ele seja de fato contextualizado. Entendi. Mariana, uma questão agora para concluir, que eu sempre coloco essa questão como conclusiva. Como professora, em se tratando do processo de formação de aprendizado do nosso alunado, o que se ganha e o que se perde com as novas tecnologias? Sobre essa questão de ganhos e perdas, como eu já havia mencionado anteriormente, as tecnologias, quando estamos dentro da sala de aula, elas são utilizadas de modo complementar. Então, nós temos uma educação aí por meio das metodologias ativas, seja de sala de aula invertida. Neste caso, estamos saindo mesmo de uma educação física, presencial, para uma aprendizagem mais à distância, considerando aí as metodologias ativas de uma sala de aula invertida. Quando nós encaramos isso, os alunos também precisam passar por essa adaptação, essa saída do tradicional e aprender a lidar com essa aprendizagem tecnológica, por meio das ferramentas tecnológicas. Isso é um trabalho que nós precisamos ir aos poucos, mostrando aos alunos essa importância de se manter o aprendizado, mesmo que à distância, utilizando essas ferramentas. Mostrá-los também que, nesse período, as ferramentas que nós temos à disposição são essas. Então, infelizmente, nós não dispomos de outros meios para estabelecer esse processo de aprendizagem. Nós não temos o contato físico, então nós temos que, aos poucos, ir entendendo e também fazendo com que os alunos entendam que são esses os meios que temos à nossa disposição. Mariana, deixo com você a conclusão, como é que os alunos podem ter acesso a esse projeto, a comunidade externa também. E aproveitando, antes de tudo, agradecer sua companhia, sua disponibilidade, certo? E deixo com você. Inicialmente, o projeto ele está sendo desenvolvido apenas com as turmas que eu leciono, como já mencionei. Então, para que eu possa também fazer um acompanhamento mais preciso, tentar acompanhar o processo gradativo de aprendizagem desses alunos, o processo de escrita é um processo árduo. Então, quando se trata de avaliar em si a escrita, fica muito complicado a extensão desse projeto para um público. Agora, se a intenção fosse apenas mostrar mecanismos, estratégias, sem acompanhar, sem corrigir, sem ler as produções desses alunos, seria mais fácil que essa atividade se expandisse. Para esse momento, eu pensei em favorecer um pouco mais os meus alunos que partiram com essa necessidade. Então, os meus alunos, que são alunos de primeiro ano, alunos do segundo, matutino, os que ainda não entraram no grupo e que tenham interesse em se preparar para o Enem, para a escrita da redação e para o uso da língua escrita como um todo, eu convido vocês a fazerem parte do projeto. Para participar, basta apenas colocar no Facebook lá o nome do projeto, que é Redatando em Casa, vai aparecer, o aluno solicita a entrada e eu autorizo. Mais uma vez, obrigado, Mariana, por estar aqui com a gente e agradeço a todas e todos que também se disponibilizaram a acompanhar a entrevista até agora, certo? E que a gente se encontre nos próximos encontros, e vocês já sabem, né? Também nos próximos desencontros, faz parte. Um cheiro para todo mundo. Fui!